Amados, a gente quer meditar um pouquinho hoje na palavra de Deus. Porque no mundo hoje, quando a gente olha para os noticiários, a gente vê as manchetes, a gente vê tanta violência, tanta mentira, tanta desonestidade, tanta corrupção, tanta depravação. E aí muita gente acaba se perguntando, né? Por que o mundo está desse jeito? Outros até perguntam, onde está Deus no meio desse caos todo que a gente vive hoje? Por que é que Deus não interfere? Por que é que Deus não intervém em tudo isso que a gente está assistindo, que a gente está vendo? E hoje eu queria exatamente meditar sobre isso, sobre os dias de Noé, antes do dilúvio, porque há um paralelo, há algo muito semelhante ao que a gente vive hoje. Naquela época, a humanidade se corrompeu tanto que Deus decidiu interferir, Deus decidiu intervir, e foi uma intervenção drástica da parte de Deus. Nós vamos ver no livro de Gênesis essa história e vamos aprender as consequências do pecado, as consequências da corrupção humana, de toda a humanidade, e também a solução para isso. Como mudar a situação, como sair desse estado de coisas. Lá em Gênesis 6, no verso 5, 6 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Veja só, amados, a depravação, a corrupção humana chegou a tal ponto que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. O pecado do ser humano, a gente precisa entender isso, causa dor no coração de Deus. Quando a gente faz algo de errado, a gente precisa desse entendimento de que a gente causa dor e frustração no coração de Deus, porque não foi para isso que Ele nos criou. Então, no verso 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Olha só, Deus anuncia a sua decisão de destruir a humanidade e toda a criação com o dilúvio que viria. E essa é uma lição muito importante para nós, para a gente entender que o nosso pecado não afeta só a gente. O meu pecado, o teu pecado, não faz mal só para você. A gente precisa entender a extensão da maldade, a extensão do prejuízo que o nosso pecado causa. Quando eu erro, quando eu peco, não afeta só a mim, não afeta só a Deus que não me quer no pecado. Afeta pessoas, afeta a minha família, afeta aqueles que estão perto de mim, afeta aqueles que trabalham comigo, afeta aqueles que congregam comigo. E veja que, naquela época, isso já ficou bem claro. E é exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. O pecado e a corrupção estão de todo lado, atraindo a destruição e afetando muita gente. E essa destruição, ela só pode ser interrompida se Deus encontrar alguém que faça a diferença. Só assim a destruição é interrompida. Deus sempre procura entre os seus filhos aqueles que querem fazer a diferença, aqueles que decidem que vão fazer diferença. E é isso que Deus está procurando hoje. Homens e mulheres
que decidem: eu vou fazer a diferença. Naquele tempo, Deus achou Noé. Está lá no verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E achar graça não é como a gente pensa hoje em dia, né? Achei graça. Não é isso. Ele encontrou a graça de Deus, né? Graça, biblicamente, ela significa a decisão de Deus nos abençoar, ainda que a gente não mereça. A decisão de fazer por nós o que está no coração dele, ainda que a gente não mereça isso. Isso é a graça de Deus. Isso é encontrar a graça de Deus. Então, por que Noé encontrou graça? Por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Como os olhos de Deus voltaram para Noé? O que chamou a atenção de Deus na vida, no homem Noé? Porque entendendo isso, talvez a gente entenda como nós podemos atrair o olhar de Deus para nós também. Verso 9, Gênesis 6, diz assim: eis a história de Noé. Olha um resuminho aqui que Deus dá, né? Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui a gente começa a perceber o que agrada a Deus, o que atrai a atenção de Deus. E se eu e você queremos atrair a atenção de Deus para nós, nós podemos então começar a aprender com Noé, com o comportamento dele. Noé viveu uma vida moral. Ele tinha uma moral, ele tinha uma ética, por isso diz que ele era justo. E diz também que ele tinha uma boa fama na sua comunidade. Porque diz lá no verso, ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Quer dizer, na comunidade onde ele vivia, ele era reconhecido como uma pessoa íntegra, como um homem de bem. Mas sabe qual era o verdadeiro segredo de Noé? O maior segredo de Noé é que ele andava com Deus. E o que é isso, pastor? O que é andar com Deus? Andar com Deus envolve pelo menos 3 comportamentos, ou podia dizer assim, 3 disciplinas espirituais. A primeira é a oração, a segunda é a obediência e a terceira é o testemunho. A oração de quem anda com Deus é uma oração incessante, é uma oração ininterrupta, é uma oração que nunca para. É alguém que está todo o tempo ligado com Ele, falando com Ele. É orar sem cessar, é falar com o Senhor o dia inteiro. Onde Noé estivesse, ele estava falando com Deus. A segunda disciplina, o compromisso, ou a gente podia chamar de comportamento, é a obediência. 2 vezes, isso é enfatizado aqui em Gênesis, nos versos 6, 22 e 7, 5, diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E no verso 7 e 5 diz assim: e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Ou seja, Noé estava pronto a qualquer momento, a qualquer instante, para obedecer, para fazer a vontade de Deus. E essa disposição que Deus precisa encontrar na gente também. No Novo Testamento, o texto de Hebreus também nos diz que essa obediência de Noé vem pela fé. Olha lá, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, a qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Quem tem fé, obedece. Veja, amados, que ele foi instruído, quer dizer, Deus revelou a ele algo que ainda não se via, algo que ainda não tinha acontecido. E ele, por obediência, então, preparou livramento para ele e para a sua família. Você quer salvar a sua família? Tenha fé e obedeça a Deus. Glória a Deus.
E o testemunho, que é um outro comportamento, uma outra disciplina importante. Noé foi um pregador da justiça. Está em 2 Pedro 2,5, diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez o dilúvio, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé, além de viver uma vida correta, como muitos de nós aqui vivem, mas ele foi além. Noé falava para as pessoas buscar uma vida com Deus. Noé alertava as pessoas a necessidade delas terem uma vida com Deus também. Então, além daquela oração, além da obediência, Noé também levava essa palavra, essa fé que ele tinha, ele levava para os outros. Ele levava para as outras pessoas. Por isso que a Bíblia chama Noé de pregador da justiça. Porque ele falava para as pessoas buscarem uma vida com Deus, ao invés de viver aquela corrupção, aquele pecado que era geral naquela época. E exatamente como a gente vive hoje. Hoje, fora a lei é: seja feliz a qualquer custo. Não importa se você vai pisar em alguém, não importa se você vai ferir alguém, não importa se você vai trair alguém, não importa se você vai enganar alguém, seja feliz, custe o que custar. Qual é a máxima da sociedade de hoje? Você tem o direito de ser feliz, então corra atrás disso. E as pessoas ficam buscando a felicidade em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, menos em Deus. Ele pode nos fazer felizes, como ninguém fará. Como nada ninguém fará. Então, Noé dava esse testemunho. Nós, eu e você, temos pessoas perto de nós que estão vivendo do jeito que o mundo gosta, buscando a alegria, o prazer, a felicidade em vários lugares. E a gente está vendo um caminho errado nessas pessoas. A gente está identificando isso, pessoas com quem a gente se importa, pessoas que a gente quer bem. Então temos que fazer como Noé, e sermos nós também pregadores da justiça. Então, se existe em mim e em você uma necessidade, um desejo de acharmos graça aos olhos de Deus, nós precisamos começar a aprender como é. Você sente a necessidade, você tem o desejo de achar graça aos olhos de Deus, amém? Amém, amém ou não? Amém. Então, se você quiser o favor de Deus, você precisa andar com Deus. Amados, nós não enfrentamos a ameaça de uma inundação mundial, de um dilúvio, mas nós enfrentamos uma promessa que vai se cumprir. Esse mundo vai acabar. Isso vai se cumprir. Em 2 Pedro 3,10, nos lembra que assim como o mundo já foi destruído pela água, ele também será destruído no dia pelo fogo. Ele diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Jesus vai voltar, no qual os céus passarão estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarazados. Também a terra e as obras que existem serão atingidas. Meu irmão, minha irmã, isso é um cenário de guerra. Será que não é uma guerra mundial? Quando Jesus voltar, todos serão pegos de surpresa de novo, igual foi nos dias de Noé. E em que situação Deus vai encontrar você? Nós precisamos estar na mesma condição de Noé, ou a gente vai ficar de fora. E como a gente pode ser como Noé nos dias de hoje? Isso é possível? Sim. E eu quero falar com você sobre 3 passos
que a gente pode dar para se sentir como Noé. O primeiro passo é que nós precisamos ser justificados. A Bíblia fala que Noé era justo. A Bíblia diz que não há nenhum justo. Parece uma contradição, né? É porque a nossa justiça, ser justo, não depende de nós mesmos, depende de Deus. Depende de aceitarmos que Deus nos faça justos, que Deus nos justifique. O que é isso? É Ele pagar, é Ele nos perdoar de todos os pecados. Jesus veio para pagar pelos nossos pecados. E quem aceita isso, o pagamento que Jesus fez, esse é justificado, esse se torna justo. Não pelas suas ações, não pelas suas atitudes, não pela sua própria bondade, mas nos tornamos justos, que Ele, Jesus Cristo, pagou pelos meus pecados, e eu aceito isso na minha vida. Eu entrego a minha vida a Ele, eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus, recebo Jesus como aquele que me justifica, como meu Salvador desse mundo tenebroso. Então, amados, em Romanos 5, 8, 9, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, somos por Ele salvos da ira. Então, nós temos que entregar as nossas vidas nas mãos de Jesus e tomar posse da maior das bênçãos que você pode ter um dia na vida. É o pagamento pelos seus pecados. Ele pagou. Ele pagou por nós. Não se pode viver bem sem estar em paz com Deus. E é isso que a gente tem que buscar. O segundo passo é que nós devemos também ser íntegros diante da sociedade, como Noé é considerado íntegro ali com seus contemporâneos, como diz a versão que nós lemos. Ou seja, nós precisamos ser inteiros de Deus. Integridade é inteireza, é ser inteiro. Isso é íntegro. Então nós também temos que ser reconhecidos como homens e mulheres que fazem a diferença. Que não somos comuns, que não somos como a maioria, que não estamos buscando a nossa felicidade a qualquer custo, ainda que eu tenha que ferir, me enganar, mentir, magoar, destruir. Não. A minha felicidade não vai ter esse preço. O preço da minha felicidade, Jesus já pagou. Ninguém vai pagar preço pela minha felicidade. Ninguém vai precisar sofrer, ser sacrificado pela minha felicidade, porque Jesus já se sacrificou pela minha felicidade. Então, nós precisamos ser inteiros. Íntegros é ser inteiro. Ou seja, não seja meio cristão. Ah, eu sou cristão aqui dentro, lá fora, aí não, né? E Deus providenciou ferramentas para que a gente seja íntegro. Olha que interessante. A primeira ferramenta é a ferramenta da confissão de pecados. Está em 1 João 1,9. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha aí a ferramenta que Deus dá na nossa mão. É a confissão. É confessar diante dele e somos perdoados. A outra ferramenta é a ferramenta do estudo da palavra de Deus, da ação da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse livro é inspirado por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha para quanta coisa serve a Bíblia. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós queremos fazer a diferença, precisamos conhecer a palavra de Deus. E a terceira ferramenta é a ferramenta da espiritualidade. É Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se
pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vereis. É vida espiritual, ao contrário de vida carnal. Use essas ferramentas, amados. O terceiro passo, que é o último e o mais importante, para imitarmos Noé, nós devemos andar com Deus. Meu irmão, isso é fundamental para a nossa vida. E eu tenho uma revelação para você. Então, pare tudo que você está fazendo agora. Pare tudo que você está pensando agora. E preste atenção nisso. Eu sei que isso pode mudar a tua vida, porque isso mudou a minha vida. Experiência com Deus. É uma chave espiritual que vai abrir um portal e te levar a um lugar chamado presença de Deus. É entrar na presença dele. E o segredo é um dos versículos mais curtos da Bíblia. É 1 Tessalonicenses 5,17. Essa é a chave. Esse é o segredo. Eu acredito que esse texto é o que melhor representa a atitude de andar com Deus. Tem um outro slide? Diz assim, olha, andar com Deus, viver na presença de Deus e orar sem cessar, essas três coisas são a mesma coisa. É uma coisa só. Estas três frases podem ser explicadas como uma só. Andar com Deus, viver na presença de Deus e orar sem cessar, significa andando e conversando com Deus. Meu irmão, isso muda a vida da gente. Andando e conversando com Deus. Isso muda a vida de qualquer pessoa. É uma relação contínua, dia e noite com Deus ao seu lado. Acredite nisso, Jesus está ao teu lado. E Ele nunca vai sair de perto de você. Então tem sentido você está o tempo todo com alguém caminhando do seu lado e você não lhe dirigir a palavra? Você já imaginou você andar o dia inteiro com uma pessoa do seu lado e o dia inteiro não dar uma palavra para ela? Você vai falar, você está de mal de mim, né? Está com bronca? Está magoado? Te fiz alguma coisa errada? Pensa, marido e mulher. Pensa, marido e mulher. Se a sua mulher ficar o dia inteiro sem dar uma palavra para você, amor, o que eu fiz, amor? Você está triste? Você está aborrecida? Eu fiz uma coisa errada? Eu te magoei? Não é assim. Porque você ama a pessoa. Você quer saber por que a pessoa não está falando com você? Meu irmão, minha irmã, Jesus está o dia inteiro do teu lado, a noite inteira do teu lado. E você não dirige a palavra. Você não fala um ar para Ele. E diz que ama Ele. Como é que pode ser isso? Como é que é a pessoa que você ama do teu lado, 24 horas por dia, e não lhe falar nada? Meu irmão, Jesus está aí do teu lado agora, nesse instante. Eu não gosto de ninguém ficar repetindo, mas eu vou pedir para você repetir. Diga assim, obrigado, Jesus, por estar aqui. Obrigado, Jesus, por estar aqui. Ele está aí do seu lado, ele está ouvindo. Ele nunca vai sair de perto de você. Isso pode mudar a tua vida. Essa consciência. Porque para viver andando e conversando com Deus, você precisa gravar isso na sua consciência, manter isso na tua memória. Ele nunca vai sair de perto de você.
Uma coisa que nunca vai mudar é essa constância. Você deve guardar no seu coração que andar com Deus é uma situação que nunca vai mudar. Você está sempre andando com Deus. Ainda que você não sinta nada, não perceba nada, mas você está andando com Ele. Deus estará sempre com você. Mateus 28, 20, a segunda parte diz assim: e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É promessa dele. Ele não mente. Essa promessa é real, é verdadeira. A gente precisa aprender a desfrutar disso, a constância de Deus na tua vida. Ele está aqui, bem aqui, do meu lado, do teu lado. Outra coisa importante você aprender é a dependência. Você deve guardar no seu coração que você depende dele para tudo. Olha só que insanidade, irmãos. Uma pessoa que está aqui do meu lado, uma pessoa que me ama, uma pessoa que eu amo, e uma pessoa de quem eu dependo dele para tudo. Como é que eu não vou falar com ele durante o dia? Como é que eu não vou estar o tempo todo falando com ele? Percebe como isso pode mudar a sua vida? Em nome de Jesus, perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, como isso pode mudar a tua vida definitivamente. Ele está aqui do teu lado, ele está aí do teu lado, o dia inteiro, a noite inteira. Ele te ama, você o ama também. E você depende dele tudo. Até para respirar, você depende dele. Ele está te dando o ar que você respira. Ele está te dando pulmão sadio para você respirar. Tem gente que está numa máscara de oxigênio nessa hora, entubado nessas horas. Você está respirando porque ele dá essa bênção. E como que eu posso andar com ele e não me relacionar com ele, não falar com ele, não conversar com ele? João 15, 5, a última parte assim: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem ele a gente não faz nada, a gente não alcança nada. Você precisa honrar a presença dessa pessoa maravilhosa do teu lado. A gente honrar a presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, então está na hora de você decidir. De que lado você quer ficar? Daqueles que foram destruídos, porque buscaram a alegria de viver nos lugares errados? Ou do lado daqueles que encontraram os favores de Deus, como Noé encontrou os favores de Deus, a graça de Deus? E a graça de Deus é isso, são os favores dele. Deus me dá o que eu não mereço. São os favores. Então, que vida você quer levar? De que lado você quer estar? Daqueles que estão ali, lá fora, buscando a todo custo? Ou você acredita que Deus pode te dar os favores do céu para você? Se você ainda não desfruta dos favores de Deus, entenda uma coisa: você está buscando nos lugares errados. Porque Ele está bem do teu lado. Você não precisa sair daqui para buscar os favores de Deus, porque Ele está bem aqui do teu lado. Amém, aleluia. E o pior de tudo é que o tempo está se esgotando. Amanhã, segunda-feira, pode ser tarde demais. Sabe por quê? Ele não disse o dia e nem a hora em que o tempo se esgotaria. Ele só dá sinais. Guerras e ameaças de guerras. Fome, corrupção,
O Senhor só avisa que esses são os sinais de que Ele está para voltar. E Ele chegará de surpresa. Então, o tempo está se esgotando. E o pecado pode te levar à destruição total. Porque esse é o papel do pecado. Esse é o intento, a intenção de Satanás. É destruir o ser humano. É a destruição total da tua vida. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Amanhã pode ser tarde demais. Agora é a hora. E aqui é o lugar de mudar a tua vida. É hoje. É agora. Venha desfrutar dos favores de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus agora.